O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois esse vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje dia de São José. Antes de fazermos nossa reflexão, quero pedir para você deixar o seu like, seu joinha, compartilhe também nos comentários suas intenções de oração, porque a sua intenção é muito importante para nós. Vamos colocar uma meta de 1000 visualizações aqui no YouTube do Evangelho de hoje. Nos ajude então, é muito importante que você deixe o joinha e o seu comentário, o seu pedido de oração, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e possa recomendar para mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, há momentos em nossa vida em que somos chamados a confiar além do que nossos olhos podem ver. O Evangelho de hoje nos apresenta José, um homem justo, diante de uma das maiores provações de sua vida. Imagine a situação: noivo de Maria descobre que ela está grávida, mas ele sabe que não é o pai, ou seja, seu mundo desabou. José tinha tudo para se sentir traído, magoado, exposto. Segundo a lei da época, ele até poderia denunciar Maria publicamente, o que provavelmente resultaria em sua morte por apedrejamento. Mas o texto nos diz algo profundo sobre o seu caráter. O texto diz: José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Ou seja, mesmo na dor, José escolheu a misericórdia. Mesmo sem entender nada do que estava acontecendo, ele optou por proteger Maria. E é exatamente nesse momento de confusão e angústia que Deus intervém. O anjo diz: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ou seja, esse pedido vai muito além de um simples casamento. É um convite para José participar do plano de salvação, para acolher o mistério, para dizer sim, mesmo sem conseguir compreender totalmente. Quantas vezes em nossas vidas recebemos notícias que parecem abalar nossos planos? Um diagnóstico médico inesperado, a perda de um emprego, um relacionamento que termina. Como reagimos? Escolhemos a amargura ou a confiança? Eu lembro de um amigo meu chamado Carlos. Carlos, um grande amigo meu, perdeu seu emprego após 15 anos na mesma empresa. E ele sentiu-se muito mal, se sentiu humilhado, descartado. E a sua primeira reação foi de raiva. Depois Carlos teve depressão também. Mas com o tempo, aquilo que parecia uma tragédia para ele
abriu portas para que ele descobrisse talentos que ele nem sabia que tinha. Hoje, Carlos tem o seu próprio negócio e ajuda outros em situações semelhantes. Ele emprega também empregos. Meus irmãos, José nos ensina que os caminhos de Deus nem sempre são os que planejamos, mas são sempre melhores do que imaginamos. Seu exemplo nos convida a responder com confiança quando a vida parece confusa, ao aceitar que mesmo nas situações mais difíceis existe um propósito maior. Quando José acordou, simplesmente ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, sem questionar, sem resistir, apenas confiou e obedeceu. E através dessa obediência, tornou-se parte essencial da história da salvação. Hoje, Jesus nos convida a essa mesma confiança, a olhar além das circunstâncias e perceber a mão de Deus agindo em nossa história, a ter coragem para dizer sim, mesmo quando o caminho parece incerto. Que possamos, como José, acordar cada manhã dispostos a fazer conforme o Senhor nos manda, confiantes de que nas mãos de Deus até os momentos mais difíceis podem se transformar em bênçãos inesperadas. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos reconhecer juntos que em nossa caminhada com Cristo enfrentamos obstáculos que podem nos afastar de Sua presença. O primeiro obstáculo é o medo do desconhecido. Nós vemos isso claramente na história de José. Quando descobriu que Maria estava grávida, o medo tomou conta dele. O medo de ser julgado, o medo do futuro incerto, o medo de fazer a escolha errada. Você já sentiu esse medo paralisante também? Mas Deus enviou um anjo para dizer: José, filho de Davi, não tenhas medo. O mesmo Deus que falou com José, fala com você hoje. O segundo obstáculo é a desconfiança nas promessas de Deus. Quando as circunstâncias à nossa volta contradizem o que acreditamos, é fácil duvidar. José poderia ter desconfiado da mensagem do anjo. Afinal, uma concepção pelo Espírito Santo? Quem acreditaria? Mas Deus fortaleceu a sua fé para aceitar um milagre que sua mente não podia compreender. E o terceiro obstáculo é a resistência à mudança de planos. José tinha seus próprios planos para sua vida com Maria. Você também tem seus planos, não é mesmo? Mas Deus tinha um propósito maior e José precisou abrir mão do controle. Ora, recebemos um testemunho comovente de uma ouvinte da rádio Barroso Mix, nome dela Maria Helena, de 43 anos. Ela nos escreveu contando que depois de 15 anos de casamento, ela descobriu que seu marido tinha uma doença degenerativa rara. Os médicos deram a ele apenas 5 anos de vida. Com 2 filhos adolescentes e um emprego de meio período, Maria Helena entrou em desespero profundo. Nas noites em que seu marido dormia, ela chorava escondida no banheiro. E ela me diz: Rafael, eu questionava Deus todos os dias. Nós planejamos envelhecer juntos, ver nossos netos crescerem. Por que isso agora? Então, durante 3 meses, Maria Helena nem conseguia rezar. Sentia-se abandonada, com raiva. Até que um dia, enquanto arrumava lá o quarto do casal,
ela encontrou um diário do marido. Esse homem tinha um diário e nele ele escrevia sobre como, apesar da doença, agradecia a Deus por cada novo dia com a família. E nesse diário não havia lamentações, apenas gratidão. Ele agradecia a Deus por cada dia de vida. E Maria Helena disse: aquilo me quebrou por dentro, Rafael. Foi quando ela então se lembrou do versículo do Evangelho de hoje, onde o anjo diz a José: ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então Maria Helena percebeu que assim como José foi chamado para uma missão maior, ela também estava. Mas Deus transformou a sua dor em propósito. Então hoje, 3 anos depois, Maria Helena criou um grupo de apoio para famílias que enfrentam essas doenças terminais. Seu marido, contra todas as expectativas médicas, está respondendo bem ao tratamento. E ela diz: quando aceitei o plano de Deus, Rafael, mesmo sem entendê-lo, encontrei uma paz que não posso explicar em palavras. Ora, você se lembra de quando José acordou? No Evangelho nos diz assim: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ou seja, esta é a solução espiritual que você precisa hoje. Obediência imediata. Não questione primeiro. Não espere entender tudo, meu irmão. Obedeça e o entendimento virá depois. Pergunte a si mesmo agora: o que Deus tem me pedido que eu estou resistindo? Responda nos comentários, se você quiser. Mas qual medo tenho alimentado que me impede de confiar plenamente? Outra pergunta: o que preciso acordar em minha vida espiritual hoje? A hora é esta. Não adie sua rendição. Você foi escolhido para esse momento específico da história. Assim como José foi escolhido lá para o seu tempo. Ninguém mais pode cumprir o propósito que Deus tem para você. Ora, eu lembro da promessa de Jeremias, Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ora, meus irmãos, eu amo essa passagem bíblica. É aquela que a gente deve colocar riscado na Bíblia, grafado. Ora, essa mensagem não é coincidência. Você está ouvindo isso porque Deus quer falar diretamente ao seu coração hoje. Assim como falou com José lá em sonho, Ele também está falando com você agora. O chamado é urgente. O mundo precisa de pessoas que, como José, acordem e façam conforme o Senhor havia mandado, sem desculpas, sem atrasos. E aí, você está pronto para ser um José nos dias de hoje? Diga nos comentários. E oremos, irmãos e irmãs. Senhor Jesus, nesta manhã abençoada em que celebramos São José, venho diante de Ti com o coração aberto e sincero. Assim como falastes a José em sonho, peço que fales ao meu coração hoje, que eu possa ouvir Tua voz em meio ao barulho do mundo, reconhecendo Teus sinais nos pequenos acontecimentos do meu dia.
Tu que és o mesmo ontem, hoje e sempre, guia os meus passos. Eu agradeço pelo exemplo de São José, um homem justo, de coração puro, que não hesitou em confiar em Ti, mesmo quando tudo parecia confuso. Ajuda-me, Pai, a cultivar essa mesma confiança inabalável, mesmo quando eu não compreendo os Teus caminhos. Que eu possa, como José, levantar-me após cada provação, disposto a seguir Tuas orientações, mesmo sem entender completamente o propósito. Portanto, fortalece a minha fé, para que eu possa ver além das circunstâncias. Pai, Tu que escolhestes José para ser o guardião terreno do Teu Filho amado, dá-me a graça de proteger com igual zelo aqueles que colocaste sobre minha responsabilidade. Que eu possa ser presença de amor e segurança para minha família e meus amigos, sustentando-os nas dificuldades e celebrando junto com eles suas alegrias. Que minhas mãos trabalhem com a mesma dedicação que as mãos do carpinteiro de Nazaré. Espírito Santo, Tu que enchestes o ventre de Maria com Tua presença criadora, vem também sobre mim nessa manhã. Transforma meus pensamentos negativos em esperança renovada, meus medos em coragem, minhas dúvidas em certezas. Como fizestes com José, ajuda-me a reconhecer Tua vontade, mesmo quando ela vem disfarçada de problemas ou desafios aparentemente insuperáveis. Que eu esteja atento aos Teus sinais. Jesus, filho de Maria e filho adotivo de José, ensina-me a viver uma família como Tu vivestes em Nazaré. Que meu lar seja um espaço de compreensão, perdão e crescimento mútuo, assim como crescestes em sabedoria sobre os cuidados de José e Maria. Que todos em minha casa possam também crescer no conhecimento de Deus e no amor ao próximo. Que nossas conversas sejam sempre respeitosas e nossas atitudes sempre amorosas. Senhor, nesse dia em que nós honramos São José, peço Sua intercessão para todos os pais e homens que assumem responsabilidades paternas. Que eles encontrem em José um modelo de pai, um modelo de paternidade amorosa e responsável. Que sejamos firmes quando necessário e acolhedores quando for preciso, equilibrando autoridade e ternura como Ele fez. Abençoa especialmente os pais que enfrentam dificuldades para cumprir o seu papel. Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus e esposa de José, intercede por todas as mães e mulheres que, como Tu, enfrentam situações incompreensíveis aos olhos humanos. Que elas encontrem, como Tu encontrastes em José, parceiros compreensivos e dispostos a caminhar juntos, mesmo nos momentos mais difíceis. Que os casais aprendam a confiar um no outro, como Tu e José confiaram. Senhor, hoje também Te peço por todos aqueles que, como José, precisam tomar decisões difíceis, que não escolham movidos pelo impulso ou pela emoção do momento, mas guiados pela sabedoria que vem de Ti. Que possam, no silêncio da oração, discernir o caminho mais justo e amoroso, mesmo quando este parece ser o mais difícil. Dá-lhes coragem para fazer o que é certo. Jesus, Tu que nascestes do ventre de Maria e foste criado sob os cuidados atentos de José, olha com carinho para todas as crianças do mundo,
especialmente aquelas que não têm a bênção de crescer numa família estruturada, que sofrem abandono, violência, privações, que encontrem em seu caminho pessoas que, como José, estejam dispostas a amá-las, protegê-las. Deus de bondade, assim como José não hesitou em partir para o Egito para proteger o menino Jesus da ameaça de Herodes, dá-me coragem para fazer o que for necessário para proteger minha fé, meus valores, que eu não me intimide diante das Herodes de hoje, as influências negativas, as pressões sociais, as tentações que ameaçam afastar-me de ti. Fortalece minha determinação para seguir-te. Senhor, como José, que ensinou o seu ofício ao jovem Jesus, ajuda-me a compartilhar meus conhecimentos e experiência com os mais jovens. Que eu possa ser um exemplo não apenas pelo que digo, mas principalmente pelo que eu faço. Que minhas atitudes cotidianas reflitam os valores do Evangelho, tornando-se um testemunho vivo para todos os que cercam. Que minha vida pregue sem palavras. Jesus, tu que vivestes a maior parte de tua vida terrena numa família simples, ajuda-me a valorizar as pequenas alegrias do dia a dia. Que eu possa, como a Sagrada Família de Nazaré, encontrar contentamento nas coisas simples, uma refeição, uma conversa sincera, um momento de descanso. Livra-me da tentação constante de buscar satisfação apenas em conquistas grandiosas ou bens materiais. Deus Todo-Poderoso, que chamastes José para uma missão extraordinária, ajuda-me a compreender que também tenho um papel único no teu plano de salvação. Que eu não subestime a importância das pequenas tarefas que realizo, dos gestos aparentemente insignificantes, das palavras simples que posso dizer. Como José, que simplesmente fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, que eu também seja fiel no pouco. Senhor Jesus, que cresceste sobre o olhar atento de José, dá-me sabedoria para discernir entre o que é passageiro e o que permanece. Que eu construa minha vida sobre a rocha firme da tua palavra, resistindo às tempestades que certamente virão. Como José, que construía com madeira, ajuda-me a construir meu caráter com virtudes sólidas, como honestidade, generosidade, compaixão e fé inabalável em tua providência. Deus, na simplicidade da carpintaria de Nazaré, tu preparastes o grande mistério da salvação. Ajudai-me a compreender que é nos lugares mais improváveis, nas situações mais corriqueiras, que muitas vezes tu realizas tuas maiores obras. Abre os meus olhos para reconhecer tua presença nos acontecimentos da vida, nas pessoas que eu encontro, nos desafios que enfrento diariamente. Meus irmãos, se essa oração tocou o seu coração, por favor, escreva amém nos comentários. E para eu saber que você está comigo até esse momento, escreva também valei-me São José na frente do amém, tá bom? E compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja sempre convosco. Amém. Que o nosso Senhor, nosso Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe a cada um de vocês. Que São José, protetor da Sagrada Família,
interceda por seus lares e famílias. Que sua humildade e obediência inspirem cada um de nós a dizer sim aos planos de Deus, mesmo quando não os compreendemos completamente. Que Maria, nossa mãe amorosa, envolva vocês em seu manto protetor e os conduza sempre para mais perto de seu Filho Jesus. Que a força silenciosa que sustentou a família de Nazaré também sustente cada um de vocês em seus desafios diários. Amém? E agora, meus queridos irmãos e irmãs, se essa reflexão tocou seu coração, por favor, não deixe de nos ajudar com seu like, a sua inscrição no nosso canal. Essas pequenas ações nos ajudam a levar a palavra de Deus para ainda mais longe, para que mais pessoas que precisem de conforto e esperança recebam essa mensagem. E eu peço que você nos acompanhe também na Rádio Barroso Mix, onde temos uma programação católica completa para alimentar sua fé, reflexões diárias, novenas para suas intenções, terços, transmissão de missas e muito mais conteúdo para fortalecer sua caminhada. Visite nosso site www.barrosomix.com ou www.radiocatólica.com.br. Conheça nossa programação. Estamos sempre disponíveis para acompanhar você em sua jornada de fé. Que Deus então abençoe abundantemente cada um de vocês e suas famílias. Até amanhã, se Deus quiser.